Olá pessoal, tudo bem? Boa quarta-feira a todos. Vamos lá, gente, a novela envolvendo a delação, que seria, mas que não foi, mas que se a gente pressionar, será do Léo Pinheiro da OAS. Gente, a confusão tá tão grande que o próprio Ministério Público Federal tá se degladiando aí com algumas figuras do Supremo. Na verdade, algumas figuras do Supremo estão atacando o Ministério Público Federal, integrantes do Ministério Público Federal e até mesmo da Lava Jato. Para você ver o quão explosiva, né, deve ser essa delação e por que tá causando esse rebuliço todo. Até o Gilmar Mendes, que é um homem que eu sempre admirei e lamentavelmente perdeu completamente o tom, acabou agredindo, sem dar nome aos bois, mas acabou agredindo aí figuras da Lava Jato e indiretamente o próprio Deltan Dallagnol e também o próprio Sérgio Moro, porque ele criticou o projeto das 10 medidas contra a corrupção, chamou de cretinice, tudo isso motivado por causa aí dessa confusão envolvendo a delação do Léo Pinheiro. Então, os ânimos estão muito acirrados. Eu lamento muito as declarações do Gilmar Mendes, que, como eu disse, sempre foi uma figura de grande destaque dentro do Supremo, era aquela voz que a gente pensava, uau, se todo mundo aparelhar, Gilmar Mendes vai se manter ali de espinha ereta, e agora ele lamentavelmente escorregou bastante. Mas, gente, a questão é a seguinte: vale ou não vale a delação do Léo Pinheiro com base num suposto vazamento, que diz o Rodrigo Janot, como eu disse ontem, que não aconteceu, que a informação não existe nos anexos. Se não existe, ora, por que ele suspendeu então a delação? Porque se a informação não existe, não há citação de nenhum ministro do Supremo, de Toffoli, qualquer um outro, qual é o problema? Aí a coisa fica mais feia pro seu lado, hein, Janot? E, como eu disse pra você, se existisse um vazamento, também não há justificativa, gente. Não há justificativa, primeiro, porque a delação é de extrema importância. O Brasil precisa saber. É a delação que pega Lula na medula. E mais do que isso, gente, e as outras delações? E os outros vazamentos? Os vazamentos envolvendo Sérgio Machado? Hein? Os vazamentos envolvendo as informações de Sérgio Machado que circularam em toda a imprensa. Isso não impediu nenhuma delação. E o caso Delcídio? E Marcelo Odebrecht? Ora, gente, a delação segue a passos largos. E Marcelo Odebrecht, quantas informações vazaram? E até agora também não tem certeza se foi um vazamento do Ministério Público, se é agente da Polícia Federal, se é agente da própria defesa do Marcelo Odebrecht. Mas seguiu, o processo seguiu. Vocês se lembram, teve até aquela capa da Veja, que o Marcelo Odebrecht citou, supostamente, gente, o Michel Temer. Vazamento. O Globo fez uma manchete gigantesca dizendo o seguinte: executivos da Odebrecht envolvem mais de 100 políticos em delação, ou delatam mais de 100 políticos. Mais ou menos assim, a manchete era mais ou menos essa, citava gente aí, você se lembra? Até do PSDB. Então, a delação seguiu. Isso, teoricamente, seria muito mais grave do que o que aconteceu em relação a Léo Pinheiro, se fosse verdade. Porque a história contada não é verdadeira, pelo menos no quesito cronologia. Não é essa história do Toffoli, não tem a ver com o processo de delação. Isso é uma outra história. Lá atrás, uma conversa que foi pega entre ele e o Léo Pinheiro no celular, que não tem nada a ver com a história da delação, tá, gente? Misturaram alhos com bugalhos ali e deu essa confusão toda. Confusão que só prejudicou a investigação do Lava Jato. A quem interessa, Janot? A quem interessa, Brasil? Isso de forma alguma interessa para nós brasileiros que queremos saber a verdade. Tem gente querendo melar essa delação, usando argumentos que, em meio à investigação, e em meio aos fatos que aconteceram aqui nesse passado recente, são estúpidos. Repito, caso Delcídio, Sérgio Machado e o próprio Marcelo Odebrecht. O próprio Marcelo Odebrecht. E olha, gente, que a delação da Odebrecht, eu vou dizer pra você, você se lembra que o pai do Marcelo Odebrecht disse o seguinte: se prenderem o meu filho lá atrás, antes de prenderem o Marcelo, vão ter que fazer uma cela pro Lula e pra Dilma? Lembra-se disso? E depois que já foi assinado o termo da delação de confidencialidade, ele disse: olha, é preciso proteger Lula, FHC e Dilma. Lembra-se disso? Ele disse. Ou seja, a delação da Odebrecht é uma delação que vai entregar muita gente, mas vai proteger a principal cabeça do esquema, o ex-presidente Lula. Com Léo Pinheiro não vai ter essa história, porque Léo Pinheiro tem as informações que envolvem ali a convivência, a amizade, tem muito o que contar.
E a pergunta persiste. Qual é a justificativa que Janot tem para suspender a delação da OAS de Léo Pinheiro? Nenhuma. Nenhuma. Se isso continuar, é porque a gente tem muito mais caroço nesse angu e tem muito mais gente comprometida. E a pergunta é, por quê? Por quê? A gente tem que fazer uma campanha já, né? Hashtag fala Léo Pinheiro. Desiste, Janot. A nação quer saber. Quer saber o que Léo Pinheiro tem a dizer. E quer saber por que você está tão empenhado em fazer com que Léo Pinheiro fique calado. Eu volto logo mais, pessoal, aqui no meu canal. Não esquece, curte, espalhe e compartilha. Beijo.